Cristo em te ver, guarda o contato com supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a um feito mal não te cobrirás, pela senda leve tu caminharás.
Você viu que você não é uma qualquer? A gente percebe nessa palavra que ele está ali falando com Maria, e ele falando o que para ela? Primeiro ele ia para o seu pai. E aqui ele está dizendo o quê? Vamos falar todas juntas. E ele diz, eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Então ele está aqui declarando que ele iria para o seu pai, que é o vosso pai.
vir bem para frente. Temos algo tão importante aqui na palavra de Deus, que muitas vezes a pessoa ela não se considera tão bem honrada porque não descobriu os privilégios que Deus deu para nós. Vamos orar. Senhor, nosso amado Deus, estamos Deus aqui te agradecendo já por estar na sua presença. Graça divina, meu Deus, que permanece em Cristo Jesus, que amado Deus, na virtude da tua palavra maravilhosa e poderosa, ó Deus, e permanece, ó Deus, eternamente, na virtude divina, Senhor, da tua graça santa e maravilhosa. Senhor, por ter nos dado essa oportunidade, Senhor, já nós te agradecemos. Seja sempre a tua palavra, cada momento a mais, produzindo avidamente em nossas vidas, Senhor, de uma maneira toda especial, no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queria louvar o Jesus. Então, vamos dar prosseguimento sobre... Não sei se os irmãos tiraram todo o resultado necessário sobre esse comentário aí. Por quê? Não por Deus, mas os judeus que se tornaram povo da promessa na terra, eles criaram um preconceito contra as mulheres. E um homem não poderia falar com uma mulher, porque ele considerava as mulheres como coisas sem valor. De não saber disso. Até hoje os judeus, eles não dão a devida honra à mulher. Os judeus, eles fazem 3 tipos de oração. Ele ora a Deus, dá graça porque não nasceu estrangeiro, mas se nós vermos, existe muito estrangeiro, muitos judeus descendentes de estrangeiro. No caso de Ruth, parece não, a cegueira religiosa, ela desmonta toda a justiça de Deus nas suas atitudes. E eles oravam, de agradecer porque não nasci mulher. E porque também eles não oram dizendo, a graça te dou porque não sou filho de mulher. Não tem como, não é? Então, mas são coisas que vêm, é verdade, irmão. E aquele dá graça porque não nasceu mulher, então também ele tem que dar graça porque ele não é filho de mulher. Não tem como de outra maneira. Mas eles tinham aquela visão escura, isso aí é a visão. Por que a gente precisa ter escola bíblica, ensinamento bíblico? Porque a visão religiosa, ela sufoca a liberdade cristã. Uns de uma maneira, outros de outra. Então nós temos que aprender a realidade dessa palavra. E a outra oração que eles faziam, eles agradeciam porque não nasceu estrangeiro, agradeciam porque não nasceu mulher, e agradeciam porque não nasceu cego. Quer dizer, para eles todo esse tipo de coisa referia pecado, mas na verdade não era. Era no controle de Deus. Agora, o que nos chama a atenção até que, onde ela leu, que apareceu 2 anjos antes falando com quem? Com que os 2 anjos estavam falando? Os anjos vieram lá do céu, e no versículo 15 diante. E apareceram 2 anjos. E ela questionou. Olha, puseram meu senhor aqui, eu não sei aonde, não está mais aqui. É o mesmo questionamento de Mateus, capítulo 28, verso 6. Aí, de repente, o que aconteceu? Aparece um homem. Quem era aquele homem? Falando com quem? Com uma mulher, Maria Madalena. Perguntando, por que você está chorando? E ela pensou que era o cuidava como ela citou, né? Do local.
Senhor e não se tiraram e no Senhor não puseram. Onde Jesus estava? Já ressuscitado. Mas pela cultura hebraica, pela ética hebraica, Jesus deveria falar primeiro com quem? Homem. Estou perguntando para as irmãs aprenderem bem e participar, isso é muito bom você vir. É a mesma coisa de chegar num aniversário, em uma festa assim, comer bolo, churrasco, tomar refrigerante, conversar com os amigos. Estão compreendendo? A melhor maneira, irmãos e irmãs, de nós aprender a palavra, que nós não sabemos tudo, estamos aprendendo, é comentar. Sabia? Porque o comentário, ele vai se despertando as curiosidades necessárias na palavra. Então, no raciocínio, a palavra, quem deveria falar primeiro? Jesus falar com quem primeiro? Os discípulos. Na ótica Com humana. um homem. Mas onde que estavam os homens? Quem estava na posição de Jesus falar? Mulher. Compreenderam a justiça de Deus? Ele não faz acepção. O homem não entrou na posição, mas o coração da mulher entrou. E é aí que o Senhor da glória trabalha com isso para os judeus. Era abominação. Era melhor ele não falar nada, o homem não falar nada com uma mulher justa do que dar honra a ela. Quer dizer que para eles era preferível falar com um homem injusto do que falar com uma mulher Justa. Por isso que é bom a gente servir a Cristo com entendimento. Agora, isso significa o quê? Deus é plenamente justo. E ele continuou comentando com ela. Ela fez menção de aplicar a saludação. O que é que ele disse no versículo 17? Mulher, nessa minha Bíblia, da linguagem de hoje, mulher, não me segure agora. Por que ele disse isso, irmãos? Mulher, não me pare, não me segure. As irmãs estão compreendendo? Por quê? Porque Jesus, ele não confunde com a obra que o Pai deu. Então, ele trabalhou aquela obra de uma maneira bem esclarecida. Vamos tirar dois exemplos. Jesus, quem enviou Jesus para o mundo? Quem foi? Deus amou o mundo De tal maneira que deu seu filho. Isso significa direito prioritário. Significa prioridade de Deus. Então a prioridade de Deus é o seu filho. Em primeiro lugar é o seu filho. Então o filho também correspondendo com a mesma honra, em primeiro lugar seria o pai. Por isso quando ele pregava, ele dizia, bem conhecido os evangelhos de João principalmente, ele dizia, na verdade, e esta palavra significa, aqui está o pai e o filho, em tudo. E no momento em que Jesus saiu das águas batismais, ele ouviu uma voz, está no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Eis aí meu filho amado, em que o meu prazer está nele. Então era o pai glorificando o filho. Que eu estou fazendo esse comentário é um comentário sistemático que não podemos fugir dessa rota. Porque eu estou falando assim, eu já fiz perguntas nesse estilo de palavra executiva, eu fiz perguntas e as pessoas responderam errado. Já perguntei assim, quem tirou a pedra para que Jesus pudesse sair da sepultura? Os irmãos querem participar? Quem foi que tirou a pedra? Estão participando? Por quê? Hoje, irmão, se nós não participar, nossa mente ela não fica educada em Cristo.
Ela tem que misturar Cristo é um anjo, Cristo é um anjo, Cristo é um sacrifício, Cristo é um propósito. Está compreendendo? Então fica aquela mistura. E você não coloca Cristo como primazia de Deus. Em Cristo, Senhor da glória. Lá no capítulo 28 de Mateus, no versículo principalmente 5 e 6, houve o questionamento das mulheres que estavam ali. E veio 2 anjos. Ali fala que foi um anjo, mas a testemunha minha não é 2. É questão de cronista, do escritor. E os anjos chegaram e houve um terremoto. E a pedra foi retirada pelos anjos. Alguém, eles perguntam, quem tirou a pedra? Retirou a pedra para que Jesus ressuscitasse. Quando na verdade não foi ninguém. Para ele ressuscitar, ninguém tirou a pedra. Os anjos só tiraram a pedra para mostrar que ele não estava lá. Estão compreendendo? Então, não foi Pedro que tirou a pedra, e nem outra pessoa assim, mas quem tirou a pedra foram os próprios anjos. Para qual finalidade? Mostrar que ele não estava mais lá. Os irmãos estão compreendendo? Para mostrar que ele não estava lá. De sorte que quando Jesus ressuscitou, a pedra ficou no lugar como estava. Porque ele já ressuscitou incorruptível. Sabe o que é incorruptível? Nada mais se corrompe da sua função. Ele tinha colocado no regime fechado, que era dentro da sepultura. Agora, quem ressuscitou o filho não foi o pai? Sim. Aí o pai ressuscitou, ele passou por dentro da pedra e o sepultamento ficou, a boca do túmulo ficou Fechado. É o Jesus que nós precisamos cada vez menos meditar. Quando eles tiraram a pedra, foi somente para mostrar onde estava Jesus, que já não esteve, não estava mais. Estava aberto a sepultura, mas não estava lá Jesus. O que é que eles viram lá dentro? Eles viram o lençol dobrado. O lençol dobrado. Estou comentando que essa leitura foi citada. Até nisso, nós sentimos mais informações sobre a volta de Cristo. Porque Jesus ele é tão detalhista, sábio em tudo, que ele usa a cultura para um determinado assunto. Se os irmãos, agora mesmo nessa época, entrar em um restaurante e lá estiver judeus sentados, os garçons já são instruídos como corresponder com os judeus, como aceitar o jeito que os judeus fazem, como saber se o judeu sai e volta, ou se o judeu sai e não volta mais, naquele dia naquele restaurante. Como assim? Os judeus estão no restaurante ou em outro ambiente. Há necessidade de sair, mas ele precisa voltar ali para completar o assunto. O que ele vai fazer? Ele vai deixar o lenço na mesa. Aí o atendente olha onde o judeu estava e se a mesa estiver sem nada de objeto dele, então ele já é informado que ele não volta mais. Mas se estiver ali o lenço dobrado em cima da mesa, pode deixar da maneira que está, não mexa na mesa, porque aquele que estava lá vai voltar. Isso é cultura judaica. Assim por diante. Quando Jesus ressuscitou, ele usou a mesma cultura. Estava a sepultura aberta e os lençóis dobrados dentro da sepultura. O que quer dizer isso? Ele voltará. Ele vai voltar. Aleluia! Ele vai voltar. Até o objeto, no caso dos lençóis, o lençol, ou o lenço que estava amarrado em sua cabeça, está pregando
na cultura que ele deixou, que ele vai voltar. Então não saia da posição que ele vai voltar. Eita Deus, maravilhoso. Não saia. E ele ressuscitou. E é muito interessante, quando a gente medita, encontra tantas riquezas. A sepultura estava vigiada por uma escolta de soldados romanos. Grande quantidade estavam ali, de olhos fixos para que ninguém mentisse. Só que, quando os anjos chegaram, os soldados ficaram mobilizados, ficaram adormecidos, ficaram como mortos. Quem estava como vivo? As mulheres. Eita, Deus maravilhoso! Quem estava atento, mesmo com medo como ser humano, mas quem estava na posição de ouvir a voz dos anjos? As mulheres. Estão compreendendo como funciona tão bem a palavra? De uma maneira maravilhosa. E eles, os anjos passaram pelos homens, soldados lá, mobilizados, nem deram a mínima atenção. E dirigiu-se à mulher, às mulheres. Quem buscais? Vive entre os mortos? Ou morto entre os vivos? Ele já ressuscitou. Os anjos estavam falando com quem? Vai responder a eles. Com a mulher. Por que ele estava falando com as mulheres? Porque quem estava com o coração voltado para ele era as mulheres. E Deus não faz rodeio, só a sua justiça. O coração reto, este é que ele ama. Meu marido, por que estou falando isso? Até hoje existe preconceito. Eu conheço um homem, eu conheço mesmo uma pessoa, um irmão. Ele diz assim, ó, aonde mulher dirige, eu não prego. Ele fala, irmão Cristina. Fala mesmo. Imagina bem a distância que essa pessoa está de Deus. Quando Deus envia homens do céu, e no caso dos anjos, para falar com as mulheres, um homem terreno, cheio de fraqueza de todos os lados, promove esse preconceito religioso, uma mente totalmente conturbada, que não tem outra alternativa, conturbadamente. Agora, analisando bem sobre a história de Cristo, Cristologia, Cristo trazendo a liberdade para homens e mulheres de coração limpo. Estava fazendo um comentário sobre isso e eu perguntei assim, ó. A mulher parece com um homem já bem disposto. Não! Bem assim com aquele tom de nada. Aí eu fiz a pergunta, a mulher tem quantos olhos? 2. Quantas vias respiratórias? Quantas vias respiratórias? 2, não é? Nariz, 2. O homem também é 2. Quantas orelhas a mulher possui? 2. E o homem? Quantas bocas a mulher possui? E o homem? 1. Quantos dedos nas mãos o homem possui? 10. E as mulheres? 10. Qual é a diferença? É falta de raciocínio. Até nos traços, Deus aplica a sua justiça e proíbe preconceito. De uma maneira, agora ele já respondeu crudamente. Não. Parece que a mulher tem 5 orelhas e o homem não tem nenhuma, só tem uma. Então, tudo isso é um exemplo de aprendizado para nós dar honra uns aos outros. E os homens que naquela época pareceram tão fiel, né? Os apóstolos, mas naquele momento da decisão, da ressurreição, nenhum estava lá. Como ela leu, como nós lemos, estava lá Maria Madalena. Tinha sido curada de espíritos maus e agora estava em perfeito estado servindo a Deus. E ela estava ativamente na perseverança. Não eram muitos que estavam ali. Na outra parte fala que eram umas mulheres, eram mais. Só que nesse episódio que vemos, estava uma mulher. Comentado com uma única mulher. Mas ela não estava emocionada, ela estava dentro da razão. Porque ele estava pensando em Cristo como
Senhor da vida. Ela estava no Espírito. E de repente aparece Jesus a ela. E ela fez menção de aplicar a saudação. Aí Jesus disse a ela: mulher, não me pare agora. Ou não me segure. Por que ele falou isso? Queria falar primeiro com Deus. Vamos analisar bem. Quem foi que Jesus cumprimentou depois da ressurreição? A primeira pessoa que ele cumprimentou depois que ressuscitou. Estamos analisando essa boa palavra para ser cada momento mais esclarecido sobre Cristo. No versículo 17 está escrito assim. Se a irmã quiser ler, pode ler. Pode ler, irmão. No capítulo 20 do Evangelho de João. Pode ler. Versículo 17. Capítulo de João 20, versículo 17. E a pergunta é essa: quem Jesus cumprimentou primeiro depois da ressurreição? Pode. Disse-me Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele dissera essas coisas. Agora, veja bem. Por que ele falou com a mulher para não parar ele? Porque toda a referência principal de Cristo está em Deus. Então, ele ressuscitou. Vamos fazer um levantamento mais detalhado sobre Cristo. O Pai enviou o Filho para a terra para restituir tudo aquilo que foi perdido em Adão. E também o que foi perdido no ministério do querubim. Quando pecou lá no céu o paraíso, ele desceu. Paraíso. Desceu e ficou nas partes mais baixas da terra. Isso está no capítulo 31 de Ezequiel, versículo 15. As árvores que embelezavam o ambiente aonde ele estava, quando houve a guerra nos céus, desceu. Só que o lugar do paraíso não é embaixo, é no terceiro céu. Mas na guerra desceu. Aí o que aconteceu? Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele veio com a vitória, porque a restituição do paraíso, para entregar quem? O Pai. E foi o Pai que o enviou. Foi o Pai que testificou do Filho, lá na cruz, na saída do batismo e na onisciência da cruz. Vai testificando do Filho. Agora aparece o quê? O Filho ressuscitado. Com uma das obras conquistadas, no caso do paraíso. Aí Maria Madalena faz menção de saudar. Aí ele disse: eu não me salvo, porque ainda não subi para Meu Pai. o meu Pai. Aí mandou a notícia aos apóstolos, uma coisa que uma mulher não podia levar ao recado, segundo a tradição judaica, porque era mulher. E os judeus só podem explicar só porque é mulher. Não tem outra explicação. E quando define essa decisão por aparência, automaticamente a pessoa está em contramão contra Deus. Só que era mulher. Fosse santa ou não, mulher séria. Interessante isso, não é? Só por isso. É a visão religiosa, o veneno às vezes da igreja. Essa questão de acepção de pessoas. Então Jesus subiu para o paraíso, entregou o Pai, voltou novamente,
saudou as pessoas, ficou na terra 40 dias, pregando, fazendo a missão de Covid. E Covid Jesus fez? Vão a Jerusalém. Vão a Jerusalém. O primeiro convite que ele fez foi para os discípulos ficar em Jerusalém até sejais revestidos de poder. Convite para um determinado dia de uma inauguração. Vocês vão ver que a honra de Deus é tão perfeita que nos seus trabalhos, nas suas funções, ele faz convite especial para a obra das suas mãos, que foi ele que nos criou. Ele não quer que ninguém fique de fora, ele dá plena honra. Tanto é que ele tirou um tempo especial só para convite. Fazendo convite. Lá aqui no capítulo 15 de Coríntios, versículos 4 em diante, até o 9, fala que Jesus, nos conta que Jesus ele apareceu para mais de 500 discípulos, quer dizer, entre homens e mulheres. E todos que ele encontrava, ele dizia, vão para Jerusalém, ou vai para Jerusalém. Por que ele fez esse convite? Obrigado. Por que ele fez esse convite, irmãs? Porque ele não faz festa só. Jesus não faz festa sozinho, nunca fez. O povo que ele criou, irmãos e irmãs, foi para a glória dele. Fique em Jerusalém, porque se nós fizermos um resumo da matemática sobre a morte e a ressurreição de Jesus, ele ressuscitou na época da Páscoa. E dali a 50 dias haveria o Pentecostes. Não sei se as irmãs sabem o significado dessa palavra Pentecostes, sabe? Não? Festa dos 50. Para quem não sabe, a palavra Pentecostes significa festa dos 50. Pente, quando está falando Pente, está falando 5. Costes de festa. Às vezes você pergunta para alguém, você é pentecostal? O que significa? Aí ele dá um jeitinho lá de não ficar dando cala-boca de pergunta, não é? Mas é bom que responda a palavra na posição exata. É o que Jesus fez, Escrituras. Depois da Páscoa, o povo de Israel ia fazer as colheitas. E naquelas colheitas, quem colhia os primeiros frutos, ia deixar uma reserva para um determinado dia levar na casa de Deus, que era o dia 50 depois da Páscoa, que representava na época, hoje, a ceia. E por fim, eles começavam a trabalhar depois da Páscoa, eles trabalhavam 49 dias, ou contavam 49 dias, inclusive no dia de trabalho e no dia de trabalho segundo a lei. Mas no dia 50, todos levavam os mantimentos, as primícias da terra. Por exemplo, alguém colhia 100 ovos de galinha, levava 10 para manutenção material da obra, era mesmo, pé da letra mesmo. 10 sacos de lentilhas, levava 1 para a obra de Deus. Mas só podia levar que dia? É 50. Estou citando 16 de Deuteronômio, depois os irmãos vão ler, mas com bastante cuidado. Mas só podia levar no dia 50, porque era o dia do ajuntamento da festa dos 50, porque era no dia 50 e é chamado Pentecostes, porque é 50. Moisés escreveu 5 Pentateucos. Por que chama Pentateuco? Porque é 5. Tudo aquilo que se refere Pente quer dizer 5. Essa é a palavra que quer dizer
trabalho segundo as Escrituras. Por que nós temos que examinar as Escrituras e crer nela? Fica melhor para viver. Depois que ele morreu, ou da época que ele morreu, até o Pentecostes faltavam, sabe quantos dias? 50. Dentro das Escrituras ele morreu, segundo as Escrituras. Aqui no capítulo 1 de Atos 13, a palavra nos diz que Jesus ficou 40 dias na terra. E no contexto da palavra que já foi citado, fazendo convite para que as pessoas fossem para Jerusalém. fazer o que lá? Inaugurar, chegar para o reino dos céus com poder lá em Jerusalém. Mas tem que ser no dia concernente que já estava determinado nas Escrituras. Hoje, irmão, o sentimento por muitos crentes tem cancelado as Escrituras, tem criado uma grande heresia. A Bíblia diz uma coisa, diz, Deus me revelou e assim, quando você vai olhar, não é, está fora da palavra. E o que está fora da palavra é de natureza maligna. Agora Jesus ficou na terra quantos dias? Depois da ressurreição? 40. Está em Atos, capítulo 1, versículo 3. Tendo Jesus ressuscitado, tendo aparecido a muitos, esteve na terra por 40 dias. Justamente. Fazendo a missão de convite. Só que, quando faltava 10 dias para o povo trazer a manutenção para a obra de Deus, das colheitas, feita durante 7 semanas, o que aconteceu com Jesus? Ele chama os discípulos, sobe para o Monte das Oliveiras e de lá ele vai para a glória. Olha aqui, mas vamos ver Atos capítulo 8. Abre suas Bíblias aí, uns poucos minutos, aí com uma hora passa voando e é tão bom, não é? Ele chama os discípulos, sobe para o Monte das Oliveiras e faz as devidas recomendações, incluindo nessa palavra, a palavra de Deus. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Os irmãos encontraram? Amém. Pode ler aí uma vez. Atos capítulo 1, versículo 8, 9. 8 e 9? Isso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo ele, se foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Isso. É aqui? Subiu. Quando ele deu a instrução, versículo 7, que a irmã leu, ele disse, mas ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Sobre vós ele viu a promessa do meu Pai. É o que está escrito. Então, quando ele disse aquelas palavras, faltava quantos dias para o Pentecostes? 10. Está vendo que Deus só trabalha nas Escrituras? Faltava 10 dias para a chegada com o poder do Espírito Santo. Porque o número do Espírito Santo, referente à concessão de dons, é o número 10. Por que é 10? Porque são 9 dons e o Espírito Santo 10. Assim se vai. As qualidades do amor são 9 e o Espírito Santo 10. O fruto do Espírito é 9 e o Espírito Santo 10. Então 10 está sempre ali. Agora, já que o reino dos céus viria para a terra, ser inaugurado, daria 10 dias, é o que Jesus fez. Subiu. E dali a 10 dias, o que aconteceu em Jerusalém? Está no capítulo 2 de Atos. Eles oraram 10 dias. Por que eu estou comentando? Nós estamos comentando. Oraram 10 dias e depois se assentaram. O barulho não traz o Espírito Santo, é o Espírito Santo que traz barulho. Está compreendendo? Vamos cavar, isso é perigoso até. É o Espírito Santo que traz, e não barulho, porque traz
do Espírito Santo. Compreendeu, irmã? Eles oraram e estavam assim, ó. Todos Sentados. sentados lá, os dois primeiros na sequência que falei, cumprindo-se o dia de Pentecostes, no dia 50, estavam sentados todos reunidos no mesmo lugar. Sem barulho. De repente houve um barulhão. Veio lá do céu primeiro. Glória a Deus. Não adianta forçar, porque não funciona. Não funciona. E essa conclusão desse trabalho tão maravilhoso, a Covid foi feita a todos. Mais de 500, sabemos quanto. Mas o ministério de Jesus acompanhava ele uma grande Multidão. Mas no dia de Pentecostes, sabe quem estava lá? Se nós olhar, vamos já terminar, 10 horas. Depois nós continuaremos, querendo Deus, na sequência. Quem estava lá? Mais ou menos 120 pessoas. Irmãos, todos que viram em milagres não permanecem. Ninguém que vive estruturado ou andando, correndo atrás de milagres, ninguém permanece. Isso é grave e é muito preocupante, porque os milagres é uma aproximação, só que a pessoa fica só na aproximação e ela coloca o seu pensamento somente nos milagres que Jesus fez, o que fazia, não permanece, só permanece os que dão ouvidos à palavra. Por isso que tanto Jesus como os que hoje ensinam a palavra, Jesus nunca se emocionou, deixando a emoção tomar lugar da razão. Quando ele encontrava alguém que queria aprender, ele ganhava todo o tempo ensinando. Podia ser uma única pessoa, Nicodemos, a mulher lá, assim por diante, samaritano e outros mais, porque o ensinamento, ele tem uma demonstração de firmeza, testemunhando que a vida eterna está presente, conservada pelo aprendizado do Senhor. Agora, os que se firmam em milagres, que aglomeram por causa de milagres, de cura, disso, aquilo, assim por diante, esses materiais não é falar porque Deus dá para todos, né? Mas as pessoas deduzem o contrário. Ninguém que está nessa posição encontra filho. Era a multidão, o povo era tão emocionado que recebia o cura, os demônios saíam, os enfermos eram curados, mas eles não sabiam quem era aquele homem. Um dizia que era Jeremias, outro dizia que era Elias, outro dizia dos profetas. E hoje também não é diferente. Os interessados no aprendizado é o exemplo lá no passado. 120 pessoas, aproximadamente, no dia de Pentecostes, quando Jesus conquistou uma multidão, só que a multidão estava atrás do pão que perece aqui na terra, as coisas passageiras. E no dia que chegou o reino dos céus, reunidos em oração, como eu estou referindo, com poucas pessoas. Então, vamos continuar firmes na palavra, porque são mandamentos que nos traz discernimento pleno. Você tem certeza de salvação? Então seja apaixonado pela Bíblia. Aleluia. Palavra de Deus. Procure gostar da Bíblia ou não coloque desculpa de não compreender a Bíblia. Não compreendeu? Não. Procure sempre dedicar naquilo que a pessoa não entende. Porque mais hoje ou mais amanhã, Deus dará entendimento. Esta boa palavra continua trabalhando em cada coração. Quem foi que Jesus cumprimentou primeiro, depois que ele ressuscitou, irmãos? Deus, próprio Pai. Quem foi? Por que foi o Pai? Porque o Pai é primeiro em aleluia mesmo. Por isso que nós temos que fixar bem a vida em Cristo Jesus, para que entendamos que Ele está nos dando a oportunidade e nós estamos aproveitando a oportunidade em
cumprimentou o pai primeiro, mas primeiro falou com uma mulher. Falou, mas cumprimentou o pai primeiro. Primeiro, mas a saudação era selada. A palavra da saudação, ela veio selada. Por que o que significa selada? É uma coisa que eu não posso falar com você antes de falar com alguém principal. As palavras seladas, veio selada. Vamos agradecer a Deus. Se você pode ajudar com a sua pé, ajude aí.